Fala galera aí do YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Papo de Finanças. E no vídeo de hoje, galera, eu queria trazer um assunto e como você já deve ter lido aí na descrição do vídeo, o assunto de hoje é vitimismo. Pessoas que se vitimizam, pessoas que sempre se colocam no lugar de vítima, pessoas que vivem reclamando, aquela negatividade, sabe? Eu acredito que você muito provavelmente conhece uma pessoa assim, mas também tem um porém. Toda vez que a gente reclama, o nome reclamar já diz, a gente reclama. É como se quando a gente clama alguma coisa e quando a gente reclama, ele funciona da maneira oposta. Toda vez que você reclamar de alguma coisa, essa coisa, a tendência dela piorar é muito maior. Porque toda vez que você coloca alguma coisa na sua cabeça, se ela vai dar certo ou se vai dar errado, o que você colocar na sua cabeça provavelmente é o que vai acontecer. Então, o conselho de hoje, galera, é não seja uma pessoa vitimista. Nunca fique, ai, tadinho de mim, as coisas só acontecem comigo, isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Nunca seja esse tipo de pessoa, galera, porque, cara, eu particularmente eu odeio conversar com gente que só reclama, gente que nunca acha que nunca vai dar certo. A gente, como pessoa, a gente pode ou olhar o copo meio vazio ou olhar o copo meio cheio. Eu geralmente eu gosto de olhar o copo sempre meio cheio, né? Se um copo está pela metade para você, você vê ele como meio vazio ou você vê ele como meio cheio? Eu gosto sempre de estar olhando o copo meio cheio. E galera, isso na tua vida vai influenciar bastante, porque assim, ó, quando você aprende a olhar o copo sempre meio cheio, você vai ter sempre o pensamento positivo das coisas. E esse pensamento positivo, ele vai te trazer uma alegria, né, no teu subconsciente. Então, por isso, galera, que é muito importante, sempre quando você for fazer alguma coisa, ou quando acontecer alguma coisa, você não ficar sempre naquela defensiva de que as coisas dão errado, que vai dar errado. Sempre pense positivo, porque eu não sei se você sabe, mas o nosso pensamento ele influencia em tudo que acontece na nossa vida. Se você quer coisas boas, se você quer atrair coisas boas para sua vida, sempre pense positivo. Eu vejo muita gente que às vezes qualquer coisinha até meio que neutra, digamos assim, elas já jogam para baixo. Elas não percebem que às vezes essa coisa ruim pode ser um degrau para te alcançar o sucesso, para te evoluir. As pessoas geralmente veem as coisas ruins que acontecem como simplesmente isso, só alguma coisa ruim que aconteceu. E elas não percebem que você reclamando, prevendo que vai dar errado, você sempre naquela negatividade, você sendo uma pessoa vitimista e pessimista, provavelmente você vai atrair mais coisas péssimas e mais coisas ruins. Porque assim, galera, que nem, vamos usar um exemplo aqui no GTA, quando você pega um carro, de repente começa a aparecer um monte daqueles carros. Ou até de verdade, na vida real, se você vai e compra um carro, de repente parece que todo mundo tem o mesmo carro. Parece que você começa a perceber aqueles carros. E isso na nossa mente, no nosso consciente e subconsciente, ele funciona da mesma forma. Toda vez que você reclama de uma coisinha ruim, logo você vai estar preparando o teu cérebro para você detectar todas as coisas ruins que acontecem na sua vida. E, cara, isso é um fato, isso é um negócio que acontece com todo mundo. Eu já percebi isso. Pode reparar que não só no GTA, né? Eu usei o GTA como um exemplo, mas na verdade na prática, na vida real mesmo, quando você compra um carro, ou quando você conhece alguém que comprou tal carro e de repente você começa a reparar que, cara, parece que quase todo mundo tem o mesmo carro. Parece que você repara, porque você aprende a reparar naquele carro. E quando você reclama de alguma coisa, ou você se vitimiza, ou você, né, diz que deu errado. A partir desse momento, todas as vezes que acontecer qualquer pequena coisinha, você já vai falar: não, aí ó, tá vendo? A minha vida, tudo dá errado na minha vida, nada dá certo comigo. Aí você passa a perceber todos os detalhes ruins que acontecem na sua vida e você para de atrair coisas boas e reparar nas coisas boas. Porque a alegria, ela é um sentimento.
Só que é um sentimento que vai depender, né, do teu ponto de vista. Você consegue simplesmente ser uma pessoa feliz, simplesmente por poder estar vivo, por poder andar, por poder respirar, por coisas simples da vida. Não necessariamente você vai ser feliz tendo aquela sensação, porque assim, ó, você que alimenta as emoções do seu corpo. Se você toda vez que aconteceu alguma coisa ruim reclamar e ficar bravo, e ficar triste, e ficar chateado, magoado, muito provavelmente a tendência é desses sentimentos eles aumentarem. Por isso que você vê às vezes algumas pessoas que são reclamonas por natureza, porque elas vivem alimentando esse processo de negatividade. E isso é uma coisa que eu quero que você aprenda, porque isso afeta muito os nossos investimentos, isso afeta muito nossos investimentos, nossos relacionamentos, a nossa vida pessoal, até mesmo a nossa a felicidade do dia a dia. Você estar bem consigo mesmo afeta isso. Porque quando você acorda de manhã e você pensa, porra, que bom, acordei de novo, e logo você levanta, sabe? Você vai alimentando aquela sensação boa. Por isso que se ficar se vitimizando é uma coisa que só tem a atrair coisas negativas, coisas ruins, porque você vai ficar reparando em tudo que acontece de ruim. E por isso que eu digo, não fique se vitimizando, faça o contrário, seja aquela pessoa que veja sempre o lado, né, o lado bom das coisas, o copo meio cheio. Isso é muito importante, porque quando você começa a ver o copo meio cheio, você não vai reparar nos problemas, você vai reparar nas oportunidades que vêm junto com o problema. Que nem, você estava num emprego e você ganhou uma conta. Ganhei a conta, não sei o quê. Lógico, ninguém quer ganhar a conta, né? Principalmente quando a gente trabalha com algo que a gente gosta. Mas a gente está sujeito a ganhar a conta. E quando isso acontece, você pode ver a coisa de duas formas. Você pode ficar triste por ter ganhado a conta, na verdade isso é até normal, né? E eu não estou dizendo que é errado você ficar triste, só que você tem que aprender a ver o copo meio cheio. Porque assim, você ganhou a conta, mas você pode ver isso como ou uma coisa desastrosa que aconteceu ou como uma oportunidade para você arrumar algo melhor. Porque assim, galera, a gente tem que entender que a gente nunca vai conseguir trazer coisas melhores para nossa vida se a gente não se desapegar de certas coisas. Existe uma frase do John Rockefeller, que foi o homem mais rico, né, da história do mundo, né, um bilionário que já morreu há quase 100 anos. E ele dizia que você precisa se desapegar do bom para poder receber o ótimo. E, cara, isso é a mais pura verdade. Você tem que aprender a ser desapegado das coisas. Porque quando você aprende a se desapegar das coisas, você para de ter todo aquele pessimismo, você colocar todas as suas esperanças em certas coisas. Por isso que é muito importante a gente ter sempre essa visão do copo meio cheio, porque quando você vê o copo meio cheio, você vai ter mais desapego pelas coisas e você vai programar o teu cérebro para receber as coisas boas que você realmente merece. Você nunca vai ter uma casa melhor se você não se desapegar da casa que você tá. Você nunca vai, eh, por exemplo, encontrar amigos melhores se você não desapegar dos amigos que você tem, né? Você nunca vai ter um emprego melhor se você não conseguir largar o emprego que você tem. Você só vai conseguir coisas melhores se você desapegar das coisas que você tem. Então, por isso que eu digo, galera, não seja um vitimista, não pense negativo, porque tudo que a gente emite para o mundo, a gente atrai de volta para a gente, né? E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado se você curtiu o vídeo de hoje. E se qualquer coisa, né, deixa nos comentários aí. Vou estar gostando muito de responder vocês. Mas é isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo.